Seja bem-vindo, caro construtor, incorporador ou corretor imobiliário, a mais um episódio do Conexão BI. O programa que conecta você com as mais diversas disciplinas e especialistas que estão envolvidas na construção civil, na incorporação imobiliária. Hoje temos um episódio muito especial, então já aproveita que vai ser um episódio especial, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, divulga com seus colegas e amigos. Nós estamos com esse episódio sendo transmitidos pelo YouTube, pelo Spotify, também temos Pílula no Instagram e você pode acompanhar a gente por todas as redes sociais. Esse episódio, para mim, é uma honra e é uma certa diferença dos episódios normais aqui, que teremos a parte 2 do episódio que nós iniciamos na semana passada. Nesse ritmo, o meu amigo Onoel, que é o diretor aqui, fundador do Tiaraju Studios, onde a gente grava aqui os episódios do podcast, está fazendo o papel de host. Então, Onoel, muito obrigado mais uma vez por você fazer essa frente aqui para mim e participar junto no Conexão BI. Então, show. Muito bom, Pedro, mais uma vez aí participando do seu podcast e querendo ou não, a gente que nem eu já te conheço e daí, pô, pra mim é uma honra também estar te entrevistando, tá perguntando assim, pô, Pedro, e aí como é que faz? E aí, vambora, né, time? Vamos perguntar o que ninguém pergunta, né, para conhecer quem é o Pedro Basso. E hoje a gente vai entrar um pouquinho na carreira profissional e depois alguns hobbies do Pedro Basso que a gente olha assim para ele e ele vai dizer, pô, Pedro, mas tu faz tudo isso? Eu disse, isso mesmo, eu faço tudo isso. Daí a gente vai entender um pouquinho disso do Pedro Basso. Tá? Reforçar mais uma vez aí para você que ainda não se inscreveu. Cara, dá uma moral aí pro Pedro, tá? É um cara que tá ralando um monte e quer fazer e quer... eu vejo bastante, e apareceu bastante isso no podcast passado dele, que é o quê? No Brasil é assim, mas pode ser mudada essa cultura. E eu acredito que o podcast que ele tá fazendo aqui é isso, é mudar um pouquinho a cultura do Brasil, né? De ficar pensando assim, pô, sempre é no do outro. Diz, cara, vamos lá, vamos assumir a nossa responsabilidade e vamos pra cima. É isso, Pedro? Com certeza. Tá com pronto certeza. Então, Pedro? Pronto. Então vambora, então, vamos Pedro. Lá. Tá? O foco hoje é carreira profissional, tá? Vamos falar um pouquinho, aí tu já falou um pouquinho da tua formação, vamos especificar um pouquinho mais como é que foi essa formação. Tu começou na UDESC, depois foi pra UFSC, é isso, né? Então depois do ensino médio, né, iniciei engenharia civil na UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, lá em Joinville. Daí passei também quase ao mesmo tempo, na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e concluí engenharia civil lá na UFSC. E no meio tempo eu fiz ainda um sanduíche, que chama, né, um período de estudos lá na Inglaterra, com estágio e tal, coisa do tipo assim. Então, a parte acadêmica e depois, anos depois, acho que foi 5, 6 anos depois, fui para o mestrado também na Inglaterra, lá na Universidade de Lancaster. Pô, que legal. Vamos falar um pouquinho então dessa experiência, Pedro. Tu já falou dos perrengues que quando tu foi para lá, né, questão de foi contratar um serviço e o serviço não tinha sido prestado porque o que tinha sido combinado, e aí a gente fica nessa, a gente acha que o dia a dia, que o Pedro vai dar tudo certinho e tudo mais, e na vida real é que, na verdade, quem acha que dá tudo certinho, a gente vai ver atrás, deu muito erro para depois dar acerto, né? Conta um pouquinho mais, então, dessa tua carreira, como é que e aí tu pegou algumas áreas que tu começou a trabalhar e depois tu trouxe aqui para o Brasil, aí a pós-formação. Tá, fantástico. Bom, essa parte da empresa que não prestou o serviço como era esperado, era justamente nesse período do sanduíche, né? Então estava no meio da graduação e era para ter um estágio alocado por essa empresa e ela, enfim, acabou se atrapalhando lá e foi bem difícil conseguir esse estágio, né? Mas no final das contas eu até consegui, só que demorou bem mais do que eu imaginava, né? E foi muito frustrante isso. Com certeza, são esses desafios que formam a personalidade, né? Que constroem um caráter. Daí, depois que eu voltei pro mestrado, daí o mestrado foi top, né? O mestrado foi muito legal lá. Foi um momento de grande aprendizagem das mais diversas áreas e departamentos da empresa, né? Na engenharia a gente fica às vezes muito focado na parte de custos, na parte de engenharia propriamente dita, e no MBA
trouxe uma visão bem mais ampla do negócio, né? Visão de macroeconomia, microeconomia, marketing, vendas, qualidade, enfim. E daí eu fiquei lá na Inglaterra depois do curso, trabalhando como consultor, e eu entrei numa empresa que fazia administração de contratos. Pelo menos o braço da empresa que eu atuava fazia administração de contratos, tinha um outro braço que fazia litígio, né? Que fazia... como é que é o nome? Quando vai para adjudicação, que chama. É antes de ir para o judiciário, mas é um acordo entre as partes que estão em desacordo inicialmente. Bom, enfim. Arbitragem, acho que chama aqui no Brasil também. Que tem aqui no Brasil também, só que é bem menor, bem mais caro, né? E, enfim, o judiciário aqui no Brasil ainda é o sistema mais usado. E daí eu fui nessa empresa e tinha vários clientes, né? Geralmente obra de infraestrutura eu trabalhava como consultor na parte de administração de contratos. O que isso significa? Então tem lá uma ponte, um túnel para ser feito. Daí tem vários subcontratados, né? Geralmente tem um licitante que eles chamam de contratante principal, né? Que seria talvez uma Odebrecht aqui no Brasil, né? Só para referenciar assim. E daí esse contratante principal tem vários subcontratados que vão desenvolver projetos menores dentro do projeto grande. E então eu trabalhava com esses contratos, né? Que tanto vinculava o meu cliente com o contratante principal e com os subcontratados que a minha empresa tinha, né? Então, dependendo do projeto, tinha algumas dezenas de contratos rodando em paralelo, né? Então, a gente fazia uma parte, mas tinha sempre uma empresa que fazia outra parte, seja desde a parte de treinamento dos funcionários, até, enfim, logística, fornecimento de material e tal. Então, era entender quais eram as responsabilidades de cada uma dessas partes, né? O que cada um tinha que fazer dentro do contrato. Então eu tenho que fornecer isso nesse prazo, com essa qualidade, nesse local. Em contrapartida, né, tem que ter um pagamento. Esse pagamento vai ser mensurado de acordo com esses indicadores. Ele vai ser pago dessa forma e assim por diante, né? E monetizar alguma divergência contratual, alguma divergência dessas responsabilidades. Então, olha, você fez o que você fez, mas você não fez no prazo. Então, isso tem um impacto, né? Qual que é o impacto? O impacto é X. Então, eu tinha que mensurar isso. Quem que é responsável por esse impacto? O responsável é Y. E se esse impacto é X e o responsável é Y, então tem alguma compensação, né? Algum reparo para ser feito, porque você acabou prejudicando a linha ali de operação, né? Mas aí, Pedro, é que daí fica se perguntando o seguinte, isso aí é meio, tá falando, é meio óbvio. Meio óbvio no sentido de quando tu tem um contrato, né, operando ali 2 contratos. Mas quando tiver 15 e quando tiver 20, e é esse aí, às vezes o cara não se toca disso, porque daí o negócio... E acontece bastante aqui no Brasil isso. O negócio é pequenininho, é fácil de gerenciar, né? Vamos até falar aí o número de funcionários. Depois, tu pega 5 obras rodando ao mesmo tempo, cara, é uma outra coisa, cara. A cabeça do cara é lá em cima e parece bobagem, mas às vezes tá nomeando, tá colocando passo a passo, é isso, ponto a ponto, para orientar e deixar uma forma mais clara em questão disso. Quando vê, simplesmente passa. E aí depois vira uma bola de neve e vira um auê. Então, quando você tem vários contratos, né, realmente fica extremamente mais complexo, né? Porque você tem uma cadeia de responsabilidades, uma cadeia de penalidades ou sanções, né? Então você tem que estabelecer que o teu fornecedor, ele tem um prazo mais curto do que você tem, por exemplo, com o teu empregador, né? Então geralmente é isso que é feito. Se eu negociei com o meu empregador 5 dias para entregar tal coisa, o meu fornecedor não pode demorar 5 dias. Eu tenho que, na minha contratação com ele, tem que ser 4, tem que ser 3, né? E tudo isso dentro de perspectivas negociais, né? Ou seja, mercadológicas, que seja possível dele fazer em 3, né? E isso é difícil, porque o primeiro empregador, geralmente, ele quer o prazo mais curto, né? E isso deixa pouca margem para eu trabalhar o prazo com o meu fornecedor, e ele também vai ter pouca margem com o fornecedor dele, né? Quando isso acontece, você tem, de novo, aquela questão do risco, né? Se
se qualquer elo nessa corrente atrasar um pouco, você tem impacto lá no final, né? Então, quando os prazos estão muito justinhos, é esse o risco que se tem. Qualquer desvio causa, de fato, um impacto lá no final, que daí vai causar impacto em todos os outros fornecedores lá do contratante principal, né? Então, tem que dimensionar, tem que, vamos dizer assim, redigir os contratos, eles pensando nisso, né? Vinculado a essas sanções, essas responsabilidades e esses riscos. Lá na Inglaterra, a profissão que eu fazia era justamente quem fazia isso, né? Aqui no Brasil, eu acho que o mais próximo disso, talvez assim, um cargo, seria algo como um controller, né? Um controlador. Porque é uma mistura de direito com contabilidade e com engenharia, né? Então, a parte financeira ali entra bastante a questão de créditos e débitos, que talvez seja a parte de contabilidade, responsabilidades contratuais, legislativas, que entra o direito, e daí identificação, né, ou mensuração desse desvio da engenharia, que entra justamente a parte mais técnica de engenharia. Então, é uma faculdade lá, é uma universidade, é um curso, é uma disciplina, né, e aqui no Brasil, até onde eu sei, a gente não tem esse cargo assim muito disseminado, né? Às vezes é um profissional que se desenvolveu e acaba ocupando isso aí, mas um profissional jovem que sai da faculdade assim, já sai meio que direcionado para isso, é meio raro. Formado. E acho que mais uma coisa que eu queria pontuar lá dessa parte de contrato, lá se tem muito a lei comum, né, common law, e aqui no Brasil tem muito o Código Civil. Então, o Código Civil é um conjunto de regras que é composto pelo Estado, né, pelo governo, que fala, você pode, você não pode, o consumidor tem esse direito, o empregador tem aquele direito e tal. Lá também tem, só que é muito mais magrinho, né? O ordenamento jurídico lá, ele é muito mais voltado pelas condições contratuais, né? Então, o que foi feito com o contrato, frequentemente ele é soberano sobre o que talvez, enfim, o Estado acha que deveria ter sido, né? Então isso muda muito a diferença entre o Brasil e lá. Aqui frequentemente tem coisas que estão no contrato, as duas partes assinam, concordam, vem o Estado depois e fala, não, isso aí vocês não poderiam ter feito, agora você tem que pagar uma multa e tal, né? E o processo jurídico aqui no Brasil é muito lento, né? Lá, justamente por causa também da arbitragem, vai muito mais rápido, então isso facilita, isso forma profissionais especialistas nessa área, né? Então é bem bacana essa parte de gestão de contratos lá. Show, isso que é legal, né, Pedro, assim, de estar estudando, de ver que tem uma solução para um problema aqui no Brasil, como acontece isso, né? Por mais que tu falou que tem, que já tem o cara andar um pouco mais, vamos falar bem a real, né? Andar um pouco mais na firma, ter um pouco mais de chão de fábrica, né? Chão de construtora para entender e depois se desenvolver, e aí tomando-lhe bordada em cima, errando muitas vezes para depois conseguir acertar isso e tocar, né? O que eu... Pode ir. Isso, mas eu vejo isso, Pedro, vai o quê? Depois dos 30, isso se o cara é muito bom. O cara vai tendo que construir esse conhecimento, sim, né? Construindo essa carreira, que nem eu falei, se colocando em posições, né, que vai mexendo com um pouco do direito, um pouco da engenharia, um pouco da contabilidade. E acho que tem uma filosofia aqui no Brasil, bastante frequente, que o contrato ele é um instrumento punitivo. E quanto menos você tocar no contrato, melhor. No sentido de assim, se eu não tive que tocar no contrato é porque não deu conflito, não deu litígio, eu não tive que acionar a outra parte juridicamente, né? Eu já vi vários advogados com esse ponto de vista, né? O meu ponto de vista, que eu acho que talvez esteja mais alinhado com a filosofia britânica, é que o contrato ele é um direcionador, né? Ele vai reger como que as partes fazem cada uma de suas ações, suas atividades, né? Então não deveria ser mal visto você consultar o contrato. Opa, agora eu tenho que emitir um relatório. Opa, agora eu tenho que emitir uma notificação. Opa, agora eu preciso que os meus funcionários estejam com um curso tal, pronto, né? E esse conjunto de responsabilidades nortear a tua operação, né? Nortear a tua relação com a outra parte. Opa, isso aqui
não estava previsto, mas a maneira que mensura essa não previsão nesse aditivo é tal e tal e tal. E consultar o contrato, né, que é um mecanismo que vai te direcionar nesse sentido. Então, aqui no Brasil, muitas vezes eu escuto colegas falando, não, o contrato é para você deixar quieto, né, e não tocar. Significa que deu certo, por assim dizer, né? E às vezes não é bem assim. O contrato ajuda a nortear as relações comerciais, as relações de responsabilidade, de direitos e deveres. E eu acho que quanto mais você usa aquilo que foi acordado entre as partes como base da tua operação, como base da tua prover o teu serviço, mais, vamos dizer assim, em de acordo, né, a outra parte vai estar em termos de gestão de expectativa. Acho que outra parte também que muda bastante em relação ao que a gente faz aqui no Brasil bom, vamos lá. O contrato é uma das formas de você celebrar um acordo. Sim. Tem outras formas também, né? O contrato às vezes é o termo que a gente mais usa, mas pode ser às vezes uma mensagem, pode ser um orçamento, pode ser um aperto de mão, um fio no bigode, que, né, a gente fala aqui no Brasil, né? E de fato é um acordo válido mesmo que ele não tenha o contrato. Só que o contrato ele dá uma robustez, ele dá uma solidez, ele dá uma capacidade de você consultar ele depois e não fica, olha, eu entendi isso, eu entendi assado, eu ouvi isso, eu falei isso, você não falou aquilo, né? Então, às vezes, o contrato, ele facilita essa interação comercial justamente porque desmistifica algum ruído na comunicação, ou reduz, pelo menos, né? Reduz ruído na comunicação, coisa que, às vezes, no fio do bigode, daqui 5 meses, quem falou o quê, quais eram os prazos, quem faz o quê, né? E, às vezes, fica um pouco ambíguo, e o contrato tende a reduzir isso aí. E o brasileiro muitas vezes celebra acordos, mas não por escrito, né? Não tem o contrato. Às vezes é com base em um orçamento, às vezes é com base no fio do bigode, né? Às vezes funciona no sentido de traz benefício porque você geralmente ganha velocidade, né? Só que também você aumenta o teu risco. Aumenta o risco de às vezes dar um conflito ou dar uma quebra de expectativa e você não ter como justificar ou como apresentar para outra parte que ali houve uma quebra, né? Houve uma quebra do acordo, né? O fio do bigode tem essa desvantagem. Então depende muito da maturidade que as partes têm, né? Às vezes é um fornecedor que a pessoa tem há 15 anos, já se tem talvez consolidado o que é esperado de uma parte ou de outra, de responsabilidade de uma parte ou de outra, que o contrato se faz menos necessário, que o fio do bigode se torna mais atraente. Mas contratos maiores, né, mais complexos, que é para onde a engenharia, para onde a construção está se voltando, né, a gente vê obras mais complexas, sistemas de meio ambiente, controle de água, controle de eletricidade, sistemas elétricos, automáticos, enfim. Então tudo isso vai ficando mais complexo e daí, quanto mais complexo, tendência é que você precise dessas regras, né, dessas responsabilidades bem claras. Vamos contar então um pouquinho da tua história no norte do Brasil, né? E aí me conta um pouquinho da tua história. E daí tu foi, quando tu veio da Inglaterra, como é que foi essa caminhada pro norte? Que eu acho que foi a nossa primeira conversa que a gente teve. E aí tu contou e eu disse, olha que legal. Então assim, cronologicamente, né? Eu estudei aqui em Balneário, então eu fiz o ensino médio fundamental aqui em Balneário, daí eu fui brevemente para Joinville, lá na UDESC, eu estive em Floripa também por acho que 6, 7 anos durante o bacharelado, e também uma viagem breve lá para o Reino Unido. Retornei, me formei, né? Sou engenheiro civil, tô com diploma, tô com o CREA. Daí meu primeiro emprego, depois de formado, foi numa empresa de Floripa, sediada em Floripa, mas com obras ao redor do Brasil. E daí, frequentemente, eles pegavam os engenheiros mais novos, né, e destinava eles, alocava eles nessas obras que ficavam mais distantes, né. E eu fui, então, alocado para uma obra, minha primeira obra nessa empresa foi em Rio Branco, no Acre. Era uma obra, não vou lembrar agora, mas acho que tinha uns 3.000 e poucos metros quadrados de área construída. Um cliente internacional, um cliente americano. Então ele tinha padrões também de contrato, padrões de projeto, padrões de pagamento, padrões de orçamento, com foco não, mas
Com referências, né, ao padrão norte-americano. Até então eu não sabia, eu sabia que ele era norte-americano, mas eu não sabia que esses padrões não eram padrões usuais aqui no Brasil, né? E fui lá, desenvolvi, né, a obra. Eu era o tal do engenheiro residente. Engenheiro residente, pelo menos no meu caso, fazia de tudo, desde arrumar a marmita até, enfim, os cálculos mais complexos de orçamento e tal. Receber cliente, receber fiscal, ir na prefeitura, enfim, fazia de bastante coisa nesse sentido, assim, né? E era, de certa forma, os olhos e os braços da minha empresa lá, né, na cidade, na obra em que eu estava. E foi uma experiência muito rica, né? Poder vivenciar na prática todo aquele monte de coisa que a gente vê no curso, coisas teóricas, né? A gestão de equipe também foi um grande aprendizado. Então, foi a primeira vez, eu acho, que eu estive em liderança de uma equipe de dezenas de pessoas e também de pessoas com um histórico, né? Um background, assim, um perfil tão distinto dos meus, né? Que na universidade todo mundo é meio parecido. Todo mundo é meio jovem, todo mundo veio de escola boa, pelo menos na federal, geralmente o pessoal vem de escola boa, o pessoal mora com os pais, né, raro alguma outra exceção, e lá no norte, então, estando à frente da obra, então tinha perfis bastante diversos, né, e desafios diversos que não eram os que eu havia entrado em contato. E lá também, outro desafio bem grande, foi uma chuva, teve uma enchente gigantesca lá. Essa enchente chegou a derrubar a ponte e tal, e atrasou todo o fornecimento de material, né? A obra foi impactada com esse atraso, e isso impactou o tempo de entrega, e impactou também segurança, né, dos colaboradores. Então a gente teve que ter arranjos diferentes de moradia para eles, diferentes arranjos dentro da obra, porque aqueles sistemas que sempre funcionaram estavam correndo o risco de não funcionar tão bem por causa dessas enchentes aí. Questão de comida também, enfim, foi um desafio bem interessante lá. E daí, logo em seguida, eu continuei no norte, entreguei essa obra e fui para Macapá. Macapá é capital do estado do Amapá. E fui fazer uma outra obra para o mesmo cliente. Aquele mesmo cliente de Rio Branco contratou a empresa que eu representava para um segundo projeto. Bem parecido, de certa forma, né? Por ser o mesmo cliente, ele tem certos padrões de qualidade, esses padrões foram seguidos. E também bem bacana lá o desafio. E lá acho que era uma equipe até que um pouco menor em termos de funcionários, assim, mas igualmente desafiador, né? Eu também, ao passo que eu estava acompanhado de outros engenheiros da mesma empresa em Rio Branco, lá em Macapá eu estava sem esses colegas, né? E então, para amadurecimento também de relações sociais, isso faz maior diferença, né? De estar acompanhado dos amigos, daquele teu ciclo de amizades e talvez ter que formar isso do zero, né? Felizmente tirei de letra, né? Tirei de letra essa parte social, a parte de obra também estava mais maduro. Questão da expectativa da minha chefa, né? E do que eu fornecia e tal, então acho que essa segunda obra estava mais maduro, para tranquilidade dela, talvez. Enfim. E daí voltei para o sul do Brasil e acabei não voltando mais para o norte para a obra, acho que desde essa experiência recém-formado, foi minha última vez que eu fiz obra lá. Precisa, eu vejo isso, Pedro, precisa o pessoal chama aí de chão de fábrica, precisa, né, tá no trabalho mesmo, né, e quando chega, e é legal que tu tem essa percepção que antes era o pessoal da faculdade, era todo mundo igual ali, mais ou menos, né? Aí depois tu vai para a obra, tu pega desde peão de obra lá, que tem, alguns ainda nem alfabetizados são, e aí vem vindo aí e subindo, e como é que vai lidar, como é que vai acontecer essa comunicação para botar para rodar em questão disso. Tá? E aí esse loteamento e condomínio, né, cara? E aí depois eu vou te explicar, eu preciso que tu entenda, explicar para o pessoal o que é essa incorporação, que o pessoal chega e fala isso, o que é incorporação para sanar numa vez isso, cara, ou qual a diferença, o que é no fundo, né, explicar com muito didático, Pedro, o que é incorporação, Pedro. Tá, bom, deixa eu primeiro falar do loteamento do condomínio.
eu trabalhei, né, minha experiência, no contexto da minha experiência profissional, eu voltei aqui para o Sul e fui trabalhar numa loteadora, né, numa empresa que faz parcelamento do solo. Eles tinham um projeto em Santa Catarina, Goiás e Minas, se eu não me engano, né? Eram 20 e poucos projetos bem grandes, né? Essa é uma diferença entre o que eu estava fazendo antes e o que eu comecei a fazer, que os projetos eram muito gigantes. Então, eu cheguei a coordenar assim, quilômetros quadrados de obra, né? Porque eram, enfim, obra de infraestrutura, pavimentação, rua, instalações elétricas, de poste, não de prédio, né? E ali eu saí um pouco do canteiro de obra, do chão de fábrica, que nem você mencionou, e fui para um cargo de gestão de portfólio, né? Então tinha que entender como é que os vários projetos interagiam entre si, né? De que forma que as equipes transitavam entre um e outro, como é que a gente dosava prioridades entre essas equipes, e também uma oportunidade bastante única de entender a parte de licenciamento. Então, o licenciamento de obras pequenas é chato, mas o de obras de loteamento e condomínio são muito mais chatos, né? Muito mais longo, muito mais político. Então, foi uma experiência bem rica nesse sentido, né? E eu ainda era bastante jovem, né? Eu coordenava uma equipe de advogados, gestores de projetos, engenheiros frequentemente mais velhos do que eu, e até com mais experiências, né? Mas eram profissionais que tinham experiências técnicas, né? Dentro daquela disciplina dele. O advogado dentro da disciplina do direito imobiliário, né? O engenheiro dentro da disciplina de geotecnia. E daí eu entrei com essa pegada um pouco mais de gestão, de tentar desenvolver uma equipe de alto desempenho, cada um dentro das suas disciplinas, dentro da sua especialidade. Foi muito rica essa experiência também. Cuidar dos diversos projetos, né? A parte de vendas, acho que esse também foi uma grande diferença. O meu contratante lá do Norte, eu já tinha o cliente definido antes de ter o projeto, antes de ter a obra, né? Então, ou seja, eu tinha que satisfazer ele e somente ele e pronto. No caso do condomínio e dos loteamentos, primeiro se desenvolveu o projeto, né? E ao longo do desenvolvimento do projeto, ao longo da construção da obra, você tinha o processo de vendas, de persuasão do cliente, de identificação desse cliente e tal. Então, era muito mais intenso essa parte comercial, né? Muito mais intenso essa parte de prospectar novos clientes, de vender, de ter um produto que tem apelo mercadológico, né? Então, foi bem rica essa experiência por poder abranger mais partes de um projeto, além daquela da parte da engenharia, da financeira, cronograma, tempo, essas coisas assim. Então, essa parte comercial é uma arte, eu diria, mais do que uma ciência. Acho que tem gente que discorda de mim sobre isso, mas eu digo que é uma arte porque tem que ter muitas experiências que são subjetivas, né? Dificilmente você cria uma regra que serve para todos. Então, ela é muito mais específica nesse sentido. Então, essa foi a parte do loteamento, do condomínio. Aí, aproveitando a dica, né, a deixa, o condomínio é justamente, talvez, um dos principais funções da incorporação imobiliária, né? A incorporação imobiliária, ela existe no intuito de você promover a fundação de um condomínio. Não é somente isso, tá? Eu acho que ela tem outras funções, inclusive mais principais do que isso. Você consegue fazer um condomínio sem incorporação, mas a incorporação imobiliária, ela é o caminho mais usual, por assim dizer, na formação de um condomínio. Bom, e o que é a incorporação imobiliária, então? Talvez eu fazer uma analogia aqui. Pensa na Nike, né, empresa que faz tênis, camiseta e tal. Ela contrata uma fábrica lá do Bangladesh para colocar a borracha do tênis junto com o tecido do tênis, e coloca o cadarço, coloca a língua, e coloca todo aquele negócio, né? Essa fábrica de Bangladesh recebe talvez um conjunto de papéis, né, falando, olha, a borracha tem que ter essa densidade, tem que ser essa cor, tem que ser esses tamanhos, o tecido tem que ser esse, o cardápio tem que ser aquele. E ela, né, dentro da linha de produção dela, ela monta todas essas coisas e, ao final, ela
envia para a Nike, né? Para a Nike, então, comercializar, colocar na loja da Centauro, por exemplo, né? E a loja da Centauro é responsável pela venda não só da Nike, mas da Adidas, da Timberland, seja lá o que for. Então, a incorporação, a incorporadora, ela assume o papel equivalente talvez ao da Nike. Ela é responsável por entender do mercado que ela opera, se posicionar, entender quais tipos de produto que esse mercado está usando ou enfim, vai usar, formular esse produto, né? Então, de que forma que ela vai colocar borracha e tecido junto para atender essa necessidade do mercado e comunicar isso para fábrica, que no nosso caso da incorporação, do ambiente construtivo, é a construtora. Né? A construtora que todo mundo chama aqui, principalmente aqui em Santa Catarina, via de regra, né, pelo menos teoricamente, ela é o equivalente a essa fábrica. Ela vai pegar o conjunto de especificações que veio da Nike, ou que veio da incorporadora, e vai juntar cimento, aço, tijolo, né, para entregar o produto pronto. Né? Então, a construtora, ela oferece mão de obra. É isso que ela vende. Ela vende mão de obra. Né? A Nike, a incorporadora, ela é proprietária daquele produto. Né? Ela está sujeita aos riscos de ser proprietária daquele produto. Porque se o tênis não vender nada do tênis da Nike, a Nike ainda deve para aquela fábrica o valor que ele combinou pela fabricação do tênis. Né? Só que a Nike fica no prejuízo. Né? Não vendeu o tênis dela, vou ter que engavetar todos aqueles tênis lá. E daí a Centauro assume talvez a figura do corretor de imóveis dentro do ambiente construtivo. O corretor de imóveis tem uma prateleira cheia de apartamentos e empreendimentos e prédios lá. Ele pode escolher vender da Nike, pode escolher vender da Adidas, e o corretor, né, pode escolher vender da construtora A, B, C, da incorporadora A, B, C. E se o corretor não vender os imóveis da A, é ruim para ele. Mas ele ainda tem B e C para vender. Né? É igual a Centauro, se ela não vender da Nike, ela ainda tem Adidas e Timberland para vender. Então, de novo, o último responsável, ou a última consequência de não vender o produto da Nike é da Nike, assim como da incorporadora é dela mesma. Né? Então, tem regimes fiscais diferentes, tem inscrições nas entidades de classe, por exemplo, o CREA diferente, tem CNAE diferente, tem responsabilidades diferentes, principalmente jurídicas, né? Tem responsabilidades com relação à qualidade, à entrega do produto final diferentes. CNAE, acho que eu já falei, né? CNAE diferente, então regime tributário diferente. Então tem bastante diferenças. E por que a gente fala que tudo é construtora, né? Por que a gente cai nessa vala comum? Eu acho que é um pouco de cultura, histórico. Né? Frequentemente a incorporadora também é construtora, ou seja, ela desenvolve, ela produz para si mesma. Né? Existem incorporadoras que não são construtoras e tem construtora que não é incorporadora, né? Mas tem uma diferença bem grande entre uma e outra. Né? A construtora, de novo, tem mais da metade da receita vindo da venda de serviços de construção. Né? E a incorporadora, ela vende os imóveis frequentemente na planta, que daí vem o processo de incorporação imobiliária. O processo de incorporação imobiliária, ele é talvez um mecanismo de proteção do consumidor. Você está, né, o Estado, o governo, ele solicita que você seja claro na comunicação do que você está vendendo de algo que não está pronto. Então, o teu prédio ainda está em produção, você ainda está empilhando os tijolos, e você já está vendendo. Mas o que você vai vender? Eu vou vender um prédio um apartamento com 3 suítes, 200 metros quadrados. Tá. Então, essas informações dentro do processo de registro imobiliário, que é a tal da incorporação, tem um checklist, né? Você tem que especificar, você tem que ser claro com relação à metragem quadrada, existência de garagem, existência de piso, de chuveiro, de janela, enfim, descrever tudo isso em palavras, né, como uma forma de se compromissar. É um compromisso futuro, né, de entregar algo que não está pronto para o mercado consumidor. Então, o registro imobiliário ele é necessário como proteção do mercado consumidor para que ele saiba o que está sendo comprado antes do negócio que está sendo comprado existir. E é por isso que a gente não deveria, né, anunciar
fazer anúncios públicos de imóveis à venda sem o registro de incorporação, porque a gente está talvez não seguindo, né, os preceitos dessa lei da incorporação. Então é mais ou menos essa que é a diferença da construtora e da... Não dá, agora sim dá para bem explicado, bem certinho, né? Se a gente for entender. Porque como eu sou leigo, né? E daí eu via lá, construtora e incorporadora. E daí ficava pensando assim, pô, cara, o que que é? E aí agora fica fácil de entender, né? Do que é cada um e como é que puxa, cara. Esse com que tu jogou com os tênis fica muito fácil de entender, né? Ah, vai lá, constrói e eu acho a graça que tu falou assim, ó. Ela arca com os custos, né? Do que se vender ou não vender, né? Ah, vamos colocar lá na prateleira, se o vendedor quiser ele vende, senão ele não vende. E pro vendedor tá tudo bem, porque ele precisa bater a meta do mês, vai vender a da Adidas, vai vender outros e aí fica nessa, né? E aí, Pedro, hoje vamos falar um pouquinho da construtora lá que, do teu pai, que tu é sócio, né? E daí trazer um pouquinho com essa realidade também, porque às vezes o pessoal pensa assim, o Pedro só trabalhou nisso. Não, tem muito mais. E no dia a dia a gente é calejado, né? Fala um pouquinho como é que está hoje o Pedro, né, como engenheiro civil, trabalhando, e depois a gente entra aí na parte da consultoria, que é bem importante, e daí, querendo ou não, a tua consultoria, ele reduz bastante o tempo de quebra-cabeça mesmo, e depois organiza a empresa, né? Vamos falar um pouquinho, então, desse teu trabalho hoje, atual, 2026. Tá, fantástico. Bom, atualmente eu tenho duas vertentes, assim, né? Uma de incorporador, né, que daí justamente eu trabalho na empresa da família. O meu pai é engenheiro civil também, fundou a empresa já faz mais de 40 anos, né? Aqui em Balneário a empresa atua há 30 e poucos anos. Então eu exerço uma função lá, não é bem uma função de engenheiro, né? Eu cubro vários departamentos lá, várias funções, então eu pego um pouco de TI, um pouco de RH, um pouco de jurídico, um pouco de operações, né? Que daí entra a parte de engenharia, logística e tal. De estratégia, né, de posicionamento. Então eu faço bastante desse trabalho um pouco mais amplo lá. Já faz o quê? Já faz uns 4 anos talvez que eu esteja bastante envolvido com esses assuntos, né? Então é uma incorporadora com décadas de experiência. A gente já entregou vários prédios aqui em Balneário Camboriú e agora a gente está com projetos em Rio Grande do Sul, Canela, lá no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui em Bombinhas, temos em Barra Velha, Balneário, Itajaí, Camboriú. Então são projetos bem diversificados nesse sentido. A grande maioria são residenciais, né? E meu pai, ele se mantém de certa forma bastante atualizado, né? Principalmente nas grandes tendências de mercado. Então eu vejo que ele estava muito antenado na multipropriedade, que eu acho que não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas é uma maneira de você compartilhar a residência, né? Ele estava muito ligado também na parte de imóvel como um serviço. Então você prover serviços dentro do imóvel que frequentemente não se provê, né? Então hoje em dia está se tornando mais comum isso, né? A gente vê, tem um player aí que está entrando aqui em Santa Catarina agora, que é a tal da Housee, que oferece, enfim, serviço de locação, administração desses locatários, um pouco de serviço de mercado, né, tipo de conveniência dentro da própria edificação. Meu pai, ele já tinha essas visões anos atrás, né, e então, nesse sentido, é alguém que está bastante antenado nas tendências de mercado. E talvez, né, por eu exercer várias funções, acabo aprendendo um tanto de cada uma delas, né? Aprendendo, errando, acertando também e aprendendo nesse processo todo. Mas isso, Pedro, é fundamental, Pedro, porque daí tu não tem a visão do micro, mas sim do macro, né? Que às vezes, como é que o cara lá não consegue fazer isso? E o cara vai entender, não, mas ele não consegue executar esse trabalho por causa disso, daquilo, né? Querendo ou não, é chão de estrada, cara, precisa ser forjado para chegar até lá e dizer assim, ele não tá conseguindo por causa disso e daquilo, né? Com certeza. Então essa visão macro, né?
E é muito importante, né? Muito importante. E essa é a realidade de muitos dos incorporadores, né? A incorporação, na verdade o empreendedor de modo geral é uma pessoa multidisciplinar. Muito difícil um empreendedor que não seja, né? E ele tem que fazer o negócio dele rodar dentro de um âmbito jurídico, dentro de um âmbito operacional, dentro de um âmbito logístico, dentro de gestão de pessoas, que talvez abrange ali um pouco de recursos humanos, né? Então o empreendedor ele tem que ser multidisciplinar. E o incorporador não é diferente, né? Talvez a diferença, né, o destaque que eu dou para a incorporação é que na minha visão, e eu tenho talvez justificativas para isso, é que é bastante mais complexo, né? É diferente você ter uma padaria, você ter uma incorporadora, né? O movimento financeiro é diferente, as responsabilidades são diferentes, o ciclo de produto é diferente, posicionamento de mercado é diferente, os riscos políticos, macroeconômicos, socioeconômicos são diferentes, né? Então, o incorporador, ele assume mais responsabilidade do que talvez um empreendedor da panificadora, por assim dizer, né? E esses riscos são muito caros, né? Se você, enfim, entrar num contrato de permuta de terreno, por exemplo, e tiver que recuar, geralmente tem multas, né? Geralmente tem bastante valores implícitos aí, além do tempo, né? Que ao passo que o pão fica pronto ali em, sei lá, 50 minutos, não sei quanto tempo fica pronto um pão, o prédio não fica pronto em menos de 50 meses, né? Então, são todos ciclos muito longos que é difícil você recuar ou você reajustar a rota no meio do caminho, né? Então, esse olhar macro é o dia a dia do incorporador, né? O incorporador, se ele tem que aprender, isso não tem na faculdade também, né? Então, tem um engenheiro, tem um contador, tem um advogado, tá, beleza. Mas é alguém que une essas partes, né? Que consegue trazer o final do processo de uma com o início do processo da outra, que consegue fazer essas partes trabalhar colaborativamente. Então, esse que é a realidade. E daí, vislumbrando isso, né, e vendo que tem várias empresas aqui na nossa região que talvez tenham práticas de gestão que não são maduras, que eu pensei, poxa, eu posso contribuir, né? Minha vida me forneceu oportunidades que muitas pessoas não têm. E nessas oportunidades eu aprendi a fazer coisas que muitas pessoas não sabem. E elas estão penando, estão pagando um preço por isso. E não é só elas que pagam, né? Então se uma construtora atrasa, impacta o cliente que vai morar, impacta a família do cliente, impacta às vezes o fornecedor de tijolo que talvez atrase pagamento, impacta o permutante do terreno que estava com a expectativa de ter um imóvel para morar e não tem. Então isso impacta toda uma comunidade, né? Talvez impacte até o órgão municipal, né, que estava previsto de ter um negócio pronto numa data, talvez para construir uma rua ou para fazer uma benfeitoria em determinada parte da cidade, e daí não está pronto, né? Então tudo isso tem um impacto muito maior do que só na construtora, só no incorporador. E talvez seja esse o intuito, né, a função, ou talvez o propósito que eu trouxe a Bluehen, né? A Bluehen, ela tem essa visão de favorecer, de promover o profissionalismo dentro do ambiente construtivo, né? Não só no benefício do incorporador, do construtor, que acredito consegue angariar maiores retornos, né, maiores lucros, também impacto na vida dele, de não estressar relacionamento, de dormir mais tranquilo à noite, sabendo dos riscos que estão correndo, mas também da comunidade toda que está envolvida, fornecedor, comprador, cliente, terceirizados, prestadores de serviços, etc., né? Então, acho que o trabalho de consultoria, ele veio nesse sentido. Conseguir compartilhar experiências que eu tive oportunidade, que pouquíssimas pessoas tiveram, de aprender, de vivenciar, e com isso tornar a empresa dos colegas incorporadores mais lucrativa e seus negócios mais sustentáveis, de modo geral. E eu vejo isso, né, Pedro, de organizar um pouco, porque organizar, tô falando de profissionalizar, de deixar um pouco mais para não, porque as variáveis, né, que nem tu falou, cara, um prédio menos de 50 meses, 50 meses é um tempão, cara. É muita coisa que pode ser trocada, as variáveis são muito grandes, né? Show! Pedro, vamos falar um pouquinho dos seus hobbies, né? O PC e o Pedro Basso sem
sem o capacete, né, da construção. Daí eu já vejo ali também pulo de paraquedas e tudo mais. Vamos falar um pouquinho do teu network que tu faz, que a gente coloca isso como hobby, mas também traz também pro lado de um profissional. Vamos falar um pouquinho a importância que tu vê o network na tua vida. Então, o network, só talvez para compartilhar o que eu penso do network, para a gente talvez desmistificar um pouco a palavra, né? Network não é tomar cafezinho, não é comer bolacha e distribuir cartão, né? O network ele tem a tendência de ser intencional. Então você se dispõe a se encontrar com um grupo de pessoas, né, interagir com essas pessoas, mas com alguma intenção. E, na verdade, a intenção não precisa ser nada corrupto, não precisa ser nada, talvez, nefasto, né? A intenção, às vezes, é uma intenção muito legítima. Eu quero conhecer o negócio dessa pessoa, eu quero apresentar o meu negócio para essa pessoa, eu quero apresentar a minha pessoa, eu quero que as pessoas tenham mais confiança em mim, né? Então, enfim, essa intenção, acho que vai de cada um formular a sua, né? Mas ao longo dessa jornada junto com as outras pessoas, exercer ações que estão de acordo com essa intenção, né? Então, não é só distribuir cartãozinho, não é só tomar café, estruturar um conjunto de ações que vão corroborar com a intenção que a pessoa tem naquele momento, naquele network, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que, por mais que eu tenha estudado e faculdade assim, mestrado assado, o que realmente diferencia a trajetória profissional de uma pessoa é quem que ela conhece e quem conhece ela. Então isso é muito importante, né? Conhecer as pessoas certas, as pessoas que vão te auxiliar, que confiam em você. Isso é muito, muito importante. E nutrir, né? Nutrir esses relacionamentos, nutrir essas amizades, talvez seja mais importante do que uma educação com pedigree, né? Talvez um não dispense o outro, são âmbitos, né? Domínios diferentes, mas com certeza eu acho que estar bem conectado faz mais para a carreira, faz mais para o negócio do que ser um grande especialista em alguma disciplina. E quando eu voltei para o Brasil, né, lá na Inglaterra também já tinha disso, mas fazer parte de networks estruturados, né? Pessoas que saem também de casa com essa disposição, com essa intenção de conhecer, de ser conhecido, de promover a credibilidade dela, né, de oferecer um bom serviço e tal. Então, aqui em Balneário, enfim, em Santa Catarina de modo geral, tem o BNI, que foi, né, onde a gente mais se conheceu. Antes do BNI eu fazia parte da Acibalc, que é a Associação dos Comerciantes aqui de Balneário Camboriú e Camboriú. Também tem o Clube M, né, que eu faço parte também, é bem bacana, e cada grupo desse tem uma particularidade, cada um tem uma dinâmica, cada um tem um jeito de desenvolver, então é bem interessante, né? E daí, associado a isso, tem, né, encontros sociais, o beach tênis, ciclismo, o grupo do futebol, né? Tudo isso são interações, aí são momentos da gente causar uma impressão, né, e ter uma impressão da comunidade que a gente está, da sociedade que a gente está inserido. Então eu acho muito importante, né, tanto para o desenvolvimento social, profissional e tal, estar envolvidos no network. Sim. E aí, olha só, quando o Pedro Basso chega e fala assim, a gente tem o network é legal, e aí o meu beach tênis, o futebol, querendo ou não, é uma maneira de se relacionar, e aí quando vai pensar em engenheiro, vai puxar o Pedro Basso. Às vezes o pessoal acha que, eu tô lá no network só eu quero vender para todo mundo. E quem pensa nisso, eu quero vender para todo mundo, o cara só vai comprar de ti se ele estiver precisando muito. Né? Um exemplo, eu tava... rachou o mármore lá do apartamento, né, da pia, e aí, tá precisando muito num cara do mármore, e daí eu disse, não, vem cá, vamos lá, vamos fechar o negócio e tudo mais, senão o cara só vai lembrar de ti quando tu se conectou com ele, e aí se conectou, a ideia é o quê? De olho no olho, vamos tentar resolver e não ficar só empurrando o cartão, né, a gente consegue estar entendendo um pouquinho disso, que é o contrário que quando a gente entra, pensa assim, vou vender para todo mundo, não,
pode até vender para todo mundo, mas tem que ter uma entrega antes. E às vezes o pessoal não entende isso. Muito parecido a vamos semear primeiro, vamos esperar esses frutos aí, né, florescer e dar frutos para dar certo. A venda é uma construção, né? A venda é uma Assim, construção. talvez tenham exceções, mas via de regra a venda é uma construção de credibilidade, de solidez, né? De autoridade, seja qualquer produto que a pessoa use, quem fez foi uma pessoa. Então, é em pessoas que a gente cria essa confiança e tal, né? E eu acho que cada vez mais, principalmente agora com a disseminação das mídias, né? A gente tem esse enaltecimento da pessoa. Porque antes, você tinha, sei lá, um guarda-chuva. O cara ele é engenheiro da Apple, né? Ele é um engenheiro da Apple. A Apple serve como escudo, como guarda-chuva de credibilidade, né? Ele não precisa, às vezes, propagar o que ele fez enquanto profissional, enquanto pessoa, porque a Apple já dá essa credibilidade suficiente para ele. E agora com cada pessoa sendo um emissor de informação, junto no Instagram, no YouTube e tal, você tem um foco que favorece o indivíduo, né? Favorece o profissional e não só o guarda-chuva da empresa. Então, o que é esse engenheiro da Apple? O que ele fez? Por que ele é tão bom? Né? De que forma que ele impacta positivamente as pessoas que estão ao redor dele, enfim, as pessoas que compram o produto dele. Isso meio que, ao mesmo tempo que, não sei se eu posso dizer que é bom ou ruim, simplesmente é, né? E quem conseguir usar bem fica bom, e quem não conseguir usar bem isso é ruim. Mas é uma exigência, talvez, do mercado atual, né? Esse posicionamento do indivíduo, né? E acho que um grande exemplo disso, por bem ou por mal, o Elon Musk, né, lá dos Estados Unidos e tal, ele possivelmente a imagem dele é maior do que a imagem das empresas que ele funda, que ele representa, que ele lidera, né? E aqui no Brasil nós temos também uma outra figura também bastante presente, que é o velho da van, o Luciano Hang, que claro que a van é bastante conhecida no Brasil inteiro, mas o Luciano Hang não fica muito atrás, né? Ele talvez seja mais vocal do que a marca Van. Né? E ele tem posicionamentos que pessoas são contra, posicionamentos que as pessoas são a favor. Independente disso, ele está criando laços. Não com um grupo, mas com outro. Né? E esses laços, enfim, são suficientes talvez para garantir a sustentabilidade do negócio dele. Sim. Aí tu falou de posicionamento. Vamos falar um pouquinho da tua formação política, Pedro. Né? Esse eu não sei, gostaria de saber, Pedro. Da tua formação, e aí depois, quando o posicionamento também, pensar no teu espiritual também, tá? Conhecer, a gente tá aprofundando um pouquinho mais, pessoal, sendo um pouquinho, quem é o Pedro Basso ali no íntimo já? Bom, da questão política, né, eu acho que, de novo, para a gente esclarecer alguns dos termos aqui, né, normalmente a gente se refere no debate público o político, né, o político geralmente assume a figura de uma pessoa ou de um cargo, né, e a política transcende isso, né? A política é a arte de você conciliar vários interesses, né? E transcende um cargo de uma república, por exemplo. A política existe antes da república, antes do presidente, antes da tripartição de poderes, né? A política ela existe antes do Estado. Então, enquanto você tem um propósito de conciliar diversos interesses e possivelmente assimetrias de poder dentro desse contexto, você tem a ação política, né? Então, a política que eu talvez me identifico se originou, ou pelo menos para mim, né, minha jornada de consciência política, desde lá da faculdade. Então, só rapidamente para contextualizar, durante a graduação lá de Engenharia Civil, lá em Florianópolis, no final da graduação, estava tendo aumento na passagem de ônibus, né? Aumento da passagem de ônibus, não lembro agora quanto que era, sei lá, de 3 ia passar para 4, de 3,50 ia passar para 4, alguma coisa assim, né? E eu estava no final da graduação, eu era estudante, eu pagava menos, porque era estudante, né? E no momento, lá na ocasião, eu fui contra o aumento de passagem, né? Porque não me beneficiava. Eu ia pagar mais, né? E, ao mesmo tempo, eu pensei assim, por que eles estão aumentando, né? Por que eu deveria pagar menos? Por que eu não quero que aumente? E
esse rapaz que dirige o ônibus, o motorista, ele é impactado de alguma forma com essa passagem a menor ou a maior, né? E daí eu comecei, vamos dizer assim, a descobrir um pouco mais, né, de que o motorista, ele recebe um salário, né? O combustível, ele tem um preço. Então, assim, eu não pagar o preço por ser estudante, isso possivelmente tem um impacto em toda a cadeia do cara que faz o transporte, da empresa de ônibus, né? Em algum momento isso vai chegar em mim. Porque se ele não tiver dinheiro para comprar o combustível do ônibus dele, em algum momento o ônibus vai faltar para mim, né? E daí eu comecei a ter a conta. Ah, também no mesmo período, né? Tava tendo todo o desfecho da Lava Jato e bastante escândalo de corrupção envolvendo, né, a esfera federal, construção civil principalmente, né? Então tava tendo todo esse desfecho. E comecei então a pesquisar sobre filosofia política, né? Filosofia política está mais dentro do contexto que eu acabei de mencionar. A política enquanto a arte da conciliação, não da profissão político, né? Identificar também os atributos do Estado dentro do contexto de financiar transporte, né? Transporte é um direito, é um dever e tal, esse tipo de coisa. Então foi muito rico, né? Foi um momento assim de imersão na literatura de filosofia política, né? De ouvir vários pensadores também. Como eu comentei, também era um momento de pessoas do dia a dia, assim, né? Serem propagadores de notícias ou de opiniões, né? Então também entrei em contato e fui talvez tendendo para a filosofia política talvez mais liberal clássico, né? Entendendo talvez o papel do indivíduo versus o papel do Estado, né? Os direitos de propriedade privada e tal. Então, com o passar dos anos, mantive as leituras, fiz inclusive Clube do Livro, que teve também filosofia política como linha central da lista de leitura lá, ouvindo o ponto de vista de vários colegas, né? Várias correntes de pensamento sobre o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que não é, e daí começou a permear dentro da parte de ética e moral, né? Como a gente define aquilo que é justo, injusto, certo, errado, bom, ruim, é um juízo de valor, né? E daí entra toda a parte de teoria do valor, né? Que vem da filosofia, aquilo que é de valor para mim dentro de uma perspectiva ética, que nem todo mundo tem não tem uma ética certa, por assim dizer, né? Então, aí também entra um pouco da parte de religiosidade, né? Porque você tem certos dogmas religiosos que trazem com mais definição o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é pecado, o que não é, né? Então, várias religiões se propõem, através de dogmas, selecionar e identificar o que seria a conduta certa e errada. Então, foi bem rico nesse sentido, né? Então hoje eu me considero bastante liberal, né? Dentro dos meus ciclos, talvez uma das pessoas mais liberais. Acredito muito no poder de mudança, de influência do indivíduo como líder do impacto na comunidade, né? Acho que o Estado, ele cada vez mais ele abrange um papel que não é dele, né? E eu acho que é muito interessante que o próprio Estado define o que é o papel dele. Então ele é imbuído de autoridade autoconcebida, né? Então isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso porque quando vê, ele acaba tomando um espaço que ele definiu e não que as pessoas definem. Mas democracia, né? Democracia, cara, a nossa democracia é extremamente falha, né? Extremamente falha, e não só aqui no Brasil, né? Tem muitas democracias que não exercem democraticamente o poder a opinião do povo, né? Não consegue refletir isso. Enfim, então essa foi a minha iniciação política, né? Daí dentro do aspecto de network, eu tenho apoiado bastante, frequentado os ciclos do Partido Novo aqui em Balneário Camboriú, né? É um dos partidos pequenos ainda no Brasil, mas que tem tomado bastante corpo, bastante força aí ao longo dos últimos anos, e conectado com pessoas com pensamentos semelhantes, né? Pensamentos
talvez mais no contexto liberal e tal. O Clube do Livro, que eu também mencionei, aliás, fazer aqui uma correção no episódio anterior, eu comentei que a primeira ideia do Clube do Livro foi durante o período de intercâmbio nos Estados Unidos, que tinha lá o Clube do Livro da escola, mas conversando com os meus pais, me lembraram, né, que antes disso, muito antes disso, a gente tinha o Clube da Leitura em casa, que daí era meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, cada um levava o livro que queria e fazia a leitura lá para os demais integrantes. Então, bem antes do intercâmbio, teve essa influência forte ali no Clube do Livro. Sim, né? Diz que a gente no fundo, a gente é a nossa criança interior, né? Tudo que foi no benefício e malefício, né? Como é que foi e como é que tu aprende a lidar com isso. Mas foi isso, Pedro. Foi muito bom aí a gente aprofundar um pouquinho mais, conhecer quem é que é o Pedro Basso ali no íntimo. Por isso que fiz questão ali a apertar ele um pouco mais, de estar conhecendo até a posição política dele e não adianta, eu vejo muito isso, se posicionar e assim, não, eu acredito nisso. Mais tarde eu posso mudar, com certeza, porque a gente está em mutação, questão disso, mas hoje o meu posicionamento é esse. E ponto, né? Acho bastante importante isso e dá personalidade, né, Pedro? Né? Muito sobre isso. Então, Pedro, foi uma satisfação e continue aí no Tiaraju Studio. A gente gosta muito de você, gosta de ver a tua evolução, de ver a tua caminhada. Vejo o Pedro Bastos um talento enorme. Aí, se tiver dúvida, a gente falou um pouquinho da consultoria dele, que ele bate bastante em cima. Pô, se tu tá em dúvida, vai conversa com eles, assim, pô, eu tenho esses problemas, tu consegue resolver para mim, Pedro? E aí eu vejo isso, assim, o Pedro não é um cara que ele fica te empurrando. Vamos lá, compra aqui. Não, cara, ele vai lá e diz assim, pô, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Se eu conseguir te ajudar, a gente segue adiante. Se não conseguir, tá tudo bem. A gente continua aí, continua amigo. Ou a gente espera tu chegar até certo estágio para mim poder te ajudar. Né? Trazendo toda essa bagagem aí do Pedro Basso que a gente tem. Eu achei, e aí por isso que a gente bate um pouquinho em questão do conforme, em questão da organização, Pedro. Aí, né, a organização do Pedro disse, fui lá, fiz isso, sabe, bem isso, e faz parte do processo. E eu acho interessante isso porque ele vai descrevendo, né, para não ter, entre aspas, fura, assim, né, não, foi isso, e é uma caminhada aí, tá bom, Pedro? E vida longa à tua empresa, vida longa a você, vida longa aí a mudar a cultura da construção civil, não só aqui em Balneário Camboriú, aqui na nossa região, mas no Brasil e o mundo todo. Com certeza. Eu acredito muito no poder de mudança, né, da pessoa e da pessoa dentro do contexto da comunidade. Eu acho que os incorporadores são responsáveis por como a empresa deles estão no momento e como elas vão estar amanhã. Por mais oscilações políticas, econômicas, sociais, de mercado, o incorporador, o empreendedor imobiliário, ele é responsável por se adaptar. Então, não adianta colocar, não, mas é por causa disso, é por causa daquilo. Cara, sim, é por causa daquilo, mas é porque você não se adaptou, né? Você é responsável por abarcar essa mudança ambiental dentro do seu ecossistema, da sua empresa, né? E eu acredito muito que o construtor incorporador consegue, né? Se ele se dispor, ele consegue fazer essas alterações, né? Envolve às vezes um tanto de suor, envolve tomar atitudes diferentes, né, para conseguir resultados diferentes, mas eu acredito que se o incentivo for forte o suficiente, o empreendedor vai conseguir. E vou te dizer, Onuel, o incentivo está cada vez mais forte. O mercado está pressionando quem não consegue fazer essa adaptação para fora e vai pressionar. Hoje, financiamento de apartamento em 120 vezes, frequentemente você precisa de um banco, de um fundo, né? O fundo, ele não quer uma empresa amadora. Ele vai solicitar governança, gestão, né? E muito planejamento, monitoramento e controle. Então, oportunidade é agora, né? Se você quiser continuar no mercado, fique atento a essa questão de estrutura financeira. Vai tirar gente do mercado quem não tiver pronto, né? E a tua empresa
provavelmente não fica pronto de um dia para o outro. Você precisa de alguns meses, né, investindo a tua atenção, teu engajamento, para deixar a tua empresa, vamos dizer assim, correndo junto com os vencedores, né? Ô Noel, muito obrigado, né, por você fazer esse papel, trazer a oportunidade de eu me abrir aqui, não só com a equipe Tiaraju, mas com a equipe que nos assiste. E você que está assistindo até agora, talvez tenha gostado de mim ou não, deixe seu comentário aqui, criticando, elogiando, onde é que você talvez acha similaridades, né? Nós estamos com esse episódio aqui rodando no YouTube, temos também em áudio lá no Spotify. Você pode encontrar pílulas no nosso canal do Instagram, que é basso.pedro, no YouTube é Engenheiro Pedro Basso, lá no Spotify é Blue Rain Inc., que você pode buscar. E também temos alguns artigos sendo publicados no LinkedIn. Lá você vai encontrar também linkedin.pedro.basso. Muito feliz de estar com você, muito obrigado pela atenção que você tenha me dado, espero que a minha história talvez possa impactar positivamente seus negócios. Parabéns por talvez dedicar esse tempo do que talvez seja o aprimoramento da sua gestão, do seu conhecimento, e nos vemos no próximo Conexão BI. Até breve.